Olá pessoal, eu sou o Lincoln Cruz e vamos falar nesse vídeo sobre os eliminados da UEFA Champions League nas semifinais essa semana, PSG e Bayern, mas não sobre os jogos que envolveram essas equipes, mas que rumo tomarão essas equipes a partir de agora. Que norte terá as equipes do Paris Saint-Germain e do Bayern de Munique? As equipes terminam essa temporada com alguns questionamentos, mas para onde vão e o que pensarão a partir de então? Bom, para a gente começar então a refletir um pouquinho sobre essas duas equipes e que norte possíveis elas vão tomar, trago primeiro o Paris Saint-Germain e aí a gente precisa traçar uma linha sobre a equipe de Paris para tentar compreender o que aconteceu com essa equipe, o que se pensava e a partir daí o que se pode ter na equipe do Luiz Henrique. Bom, em 2011 então o Paris Saint-Germain ele é comprado pelo Nasser Al-Khelaifi e a partir daí começa um projeto de se montar uma equipe competitiva, uma equipe sólida, uma equipe que esteja costumeiramente disputando grandes campeonatos e que seja competitiva. Chega Matuidi, Pastore, Thiago Motta, mais para frente Ibrahimovic, Maxwell, Thiago Silva, o Verratti, tem um empréstimo também do David Beckham em 2013 e 2014, quando era o Carlo Ancelotti. Há algumas mudanças no corpo técnico, né? A gente tem termina esse ponto que eu vou falar, né? Que para mim é onde há a ruptura de pensamento em 2016, em 2017 e 2018, mas nós temos aí Laurent Blanc, Carlo Ancelotti e Unai Emery. Esses foram um dos treinadores nessa parte inicial, ou pelo menos até haver essa quebra de pensamento. A partir de então, a partir da temporada 17 e 18, e aí a gente faz aqui o paralelo com o City, o Paris Saint-Germain faz a opção de contratar Neymar. Em 16 e 17, o City fez a opção de contratar Pep Guardiola. E até no livro do Pep Guardiola, A Evolução, fala muito o porquê dele ter escolhido o City, da tela em branco que era o City, sem ter dogmas e princípios, coisas que deveriam ser seguidas dentro de um clube. É um clube com um pouco menos de tradição do que foi Barcelona e Bayern, que eram os times que Guardiola havia treinado. E o City seguiu essa linha, eu acho que andaram em paralelo, eu penso que andaram em paralelo tanto o PSG quanto o City, até esse ponto. Aqui há uma ruptura do Paris Saint-Germain e uma opção por contratações mais galácticas, vamos dizer assim, ao longo desse projeto. Diferente do City, que manteve uma linha de raciocínio dentro de campo, uma linha de raciocínio na sua gestão e nas suas contratações. O Paris Saint-Germain então contrata Neymar, no ano seguinte vem Mbappé, e o time vai se construindo em volta de muita turbulência fora de campo e, claro, de contratações bombásticas durante um período, né? Havia já chegado Di Maria também, então há uma ruptura de pensamento quanto ao Paris Saint-Germain com a chegada do Neymar. Há também uma troca grande de treinadores ao longo desse período. A gente tem o Unai Emery, Thomas Tuchel, o Pochettino,
a penúltima temporada, a última temporada, né, que é a temporada dos Galácticos, né, do PSG barra Real Madrid, e o Galtier era o treinador, e aí ele fica um ano bastante turbulento, e agora é a primeira temporada de Luis Henrique comandando o Paris Saint-Germain. Enquanto eu gravo esse vídeo, há o anúncio de Mbappé, de que não ficará mais no Paris Saint-Germain. E aqui a gente começa a concluir a linha de raciocínio do Paris Saint-Germain. E eu acho que o Paris, com esse sinal também do Mbappé, segue a sua linha de raciocínio em voltar a ter uma equipe sólida. O Paris Saint-Germain, após a chegada de Messi, Sérgio Ramos, tem o Donnarumma que também chegou, enfim, daquele Paris Saint-Germain galáctico, que já contava com o Neymar e com o Mbappé, a chegada de Messi, o trio que se forma, o pensar de que seria uma equipe que jogaria sem dificuldades e jogaria ao natural. E obviamente isso não aconteceu, porque isso não acontece no futebol. É necessário muito trabalho, é necessário um alicerce, é necessário uma linha de pensamento dentro de campo, uma não conturbação, um não ruído fora de campo, e nada disso aconteceu em Paris. A partir então disso, o PSG volta a pensar em criar uma equipe que não seja necessariamente de galácticos, mas de jogadores tecnicamente interessantes para as posições, e traz um treinador que pode dar esse alicerce. A temporada começa conturbada com o Luis Henrique, por causa da saída de Neymar para a Arábia Saudita, o Mbappé se ficaria ou não no clube, e a partir do que se cria de caos, a equipe não inicia bem, e com o andar as coisas vão se ajeitando até mesmo dentro de campo, e o Paris para numa semifinal onde não fez um bom jogo no jogo na Alemanha, e na França fez principalmente um segundo tempo que merecia melhor sorte do que aconteceu. Mas não se atentando ao jogo, mas sim ao que a linha de raciocínio do Paris Saint-Germain, esse anúncio também do Mbappé diz muito do que o Paris Saint-Germain já pretende para uma próxima temporada. É botar uma pedra e sanar o problema entre aspas Mbappé, se ele fica ou se ele sai, e dar continuidade àquilo que foi criado com o Luis Henrique em sua primeira temporada, e continuar na linha de raciocínio de um projeto, de uma equipe que tenha bons jogadores tecnicamente, que não necessariamente sejam só estrelas, e que a partir daí, assim como o City fez, ganhe prestígio. Eu não jogo fora tudo que o Paris Saint-Germain fez no campeonato francês, mas é claro que necessita de títulos grandes para muitas pessoas, e talvez a Champions League seja a cereja do bolo, como foi para o Manchester City. E acho que o Paris Saint-Germain caminha, como fez nessa última temporada, e deve seguir essa linha de raciocínio, cada vez mais próximo dessa cereja do bolo, tendo um projeto esportivo e menos ruídos fora do campo, e um futebol mais estruturado, um futebol mais bem jogado, e um futebol em que dá chances esportivas para o Paris Saint-Germain conquistar tudo que pretende e tudo que um grande clube conquista. Falando agora do Bayern, o Bayern eu acho que eu penso que temos poucas coisas para falar do Bayern, mas eu queria tocar num ponto central, que é a troca de treinadores e a troca de pensar o futebol dentro de campo, sendo
a cada temporada repensada. Então nós temos a chegada de Hans Flick, do Niko Kovac, Hans Flick, Nagelsmann, Tuchel, lá atrás Ancelotti, teve também Jupp Heynckes, mas assim, a equipe do Bayern quebra seus pensamentos a cada temporada. A saída de Jupp Heynckes com a tríplice coroa e a chegada de Pep Guardiola é o símbolo do que pretendia o Bayern, de trocar de estilo, de jogar um outro tipo de futebol e a partir de então ter essa linha de raciocínio. O Bayern tem alguns momentos de tentar semelhanças, de tentar dar uma linha de continuidade, outros momentos não. Talvez o melhor futebol, o melhor futebol que o Bayern jogou nos últimos anos foi com o Hans Flick, que culminou com o título da Champions League, aquele avassalador 8-2 em cima do Barcelona. Foi um Bayern que encantou aquela temporada, mas a partir da saída também de Hans Flick, várias conturbações, a chegada do Nagelsmann, a saída dele no momento em que muita gente não sabia o porquê, um Tuchel que teve muitos problemas de vestiário. Então, acho que o Bayern precisa primeiro sentar e pensar o que quer dentro de campo. Qual rumo seguirá dentro de campo? É uma equipe grande que tem bons dirigentes e pessoas que, claro, pensam e já sabem o que é a cultura Bayern. Diferente do que eu falava do City, onde o Guardiola chega numa tela em branco e até mesmo é para construir uma cultura e uma identidade do Manchester City após a compra, né? Claro que vieram outros treinadores até a chegada de Guardiola, mas ali é talvez o fincar de uma bandeira e de uma cultura do clube. E o Bayern, eu acho que os momentos conturbados do Bayern e as duas últimas temporadas, onde ele perde o título para o Bayer Leverkusen, e na passada só não conquista muito pelo que aconteceu de forma a cortar corações em Dortmund, que era para o Dortmund ter vencido a Bundesliga. Então, isso faz com que o Bayern tenha que repensar, e para mim, o repensar do Bayern é dentro de campo, que linha de raciocínio e o que quer o Bayern. É claro que são especulações, mas as especulações são de ideias totalmente distintas de treinadores que podem chegar. Mas, para mim, o que fica do Bayern é pensar o que quer dentro de campo. Que rumo, que norte o Bayern quer dentro de campo. É isso, pessoal. Aqui ficamos sobre possibilidades, opiniões e o que podem ser que essas equipes e o que eu acredito que essas equipes farão daqui para frente na próxima temporada. E o que eu acho que elas devem focar para dar continuidade nas próximas temporadas. PSG no seu projeto, que muita gente fala esportivo, mas quando eram Galácticos também era um projeto esportivo, mas daquela forma. Eu acho que agora é de formar uma equipe mais preocupada com o campo, com o jogar bem e através de vitórias esportivas ter todo o prestígio que necessita. E para mim, PSG caminha nesse âmbito com a chegada de Luiz Henrique e com os pensamentos e os acontecimentos recentes. E o Bayern é pensar no campo e que ideia que ele quer, que jogo que o Bayern pretende. A gente fica por aqui. Até breve. Até um próximo vídeo. Valeu. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e o comentário também. Até breve. Forte abraço.